Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade nos nossos trabalhos, eu quero tratar com vocês hoje como se faz o resumo quando se fala de um filme, de modo que a gente possa não somente prestigiar o filme, mas também ter condições de desenvolver um resumo na perspectiva acadêmica, né? Muitas vezes, quando o professor ele pede o resumo de um filme, o que leva automático é fazer uma descrição do filme, quando na verdade, para fins acadêmicos, vai um pouco além, né? Nós temos o olhar direcional descritivo, que é quando você simplesmente faz o resumo pelo resumo, que é descrever um filme, e depois você tem um olhar mais analítico, que ele vai além e traz para o nosso campo de atuação. Para estudantes de pedagogia, é importante observar, quando se faz o resumo, o que aquele filme pode contribuir, contribui para a nossa área de formação. Então, essa é a perspectiva que nós temos, então, do que é um resumo, já tratando aqui sobre a descrição e a análise, né? Então, tem diferença nesses dois segmentos. Então, eu vou dar como exemplo aqui, no jogo da imitação, ele é voltado para o campo da área da matemática, mas a gente pode também trazer para os nossos aspectos do campo científico, voltado aí à área de pedagogia. No primeiro momento, a gente faz apenas uma descrição mesmo. Essa é a base, até mesmo para situar que, olha, não somente que você assistiu, mas ao mesmo tempo para que você possa transcorrer em tempo cronológica, né, os acontecimentos, para depois entrar num ponto mais específico que é considerado analítica, é quando você analisa e traz para a sua área de atuação. Então, para começar aqui, eu vou apresentar brevemente o trailer e após o trailer discutir um pouquinho sobre o que se espera sobre o resumo, né? O que é o resumo de um filme, tudo bem? Então vamos lá para o trailer rapidinho. This war, we're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. While we've been having this conversation. Gentlemen, meet Mr. Turing. We to work together then. I'm afraid these men would only slow me down. Popular at school, were you? We're short on staff. We get more staff then. You have 6 minutes to complete the task. Is that even possible? No, it takes me 8. 5 minutes and 34 seconds. You said to do it in under 6. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You're going to need all the help you can get, and they are not going to help you if they do not like you. Have you decrypted a single German message? You will Never understand the importance of what I am creating here. Our patience has expired. No! If you fire Alan, well, then you'll have to fire me. Me too. And me. You better bloody work. Alan, you do not have to do this alone. What are you doing? What's going on? The Navy thinks that one of us is a Soviet spy. You've got more secrets than the best of them. What if I don't fancy her in that way? Can't tell anyone, Owen. It's illegal. I'm just a mathematician. Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. Bom, esse filme ele se passa na Segunda Guerra Mundial, então, né? Conforme o próprio trailer já faz evidência. O que a gente pode observar? O primeiro aspecto é o resumo pelo resumo mesmo. Então, eu até direcionei vocês aqui para uma página que fala sobre o filme, né? E o que a gente precisa se atentar em relação a isso? O resumo por si só, a gente já entende, né, que se passa pela Segunda Guerra Mundial, como eu havia dito, mas ao mesmo tempo que se trata de uma pessoa que é o protagonista,
no caso chamado de Alan Turing, que é um matemático que vai tentar desvendar aí, por intermédio de símbolos, né, códigos, aonde vai acontecer determinado ataque, e se situa na Grã-Bretanha, né? Então ele é estudante de Cambridge, né? E esse estudante, ele é convidado então para fazer parte de uma elite de cientistas que vão tentar aí ajudar nessa parte, segundo a perspectiva de ajuda da Segunda Guerra Mundial. Isso são informações. Essas informações, elas precisam constar em nível de relatório. Até aí eu já entendo isso. Mas o que está além, para quem é da pedagogia, é tentar o quê? Descrever como esse filme ele pode contribuir para nós, né? Para o curso, para a área, enfim. Então, no primeiro aspecto, a gente fala sobre a questão da história, né? A relevância da história numa parte mais descritiva. No sentido de que quando eu vou fazer a descrição, a perspectiva da escrita, eu tenho que trazer num primeiro parágrafo a parte dessa perspectiva do resumo do filme, num segundo parágrafo já começar a descrever sobre a perspectiva da história, a relevância que tem a história no sentido de rememorá-la, né? Não jogando situações de opiniões, porque a gente precisa ser muito discreto em relação a isso. Sempre pensando na terceira pessoa do plural, verificamos que, com base nos registros, então a gente vai se isentando desse aspecto de responsabilidade e colocando um pouco de distância na perspectiva científica. Um outro segmento também, que muito também é explorado, é sobre a questão da diversidade de época. Quando se fala sobre a questão do homossexualismo, Alan Turing, enquanto protagonista, ele enquanto homossexual não poderia também ali colocar com relevância as suas opções sexuais enquanto direito hoje, como a gente reconhece, mas no período não havia isso. Então, na perspectiva, a gente também tem que fazer esse descritivo, né, do isolamento social que isso causa a uma pessoa, e também um outro aspecto, né, da superdotação da pessoa, do conhecimento específico de uma área. Para nós da pedagogia, a gente já observa a pessoa que tem autismo. Então, quais são as relevâncias que eu posso também levantar em relação a isso? Não dizendo que o ator em específico, o personagem do filme, ele era um autista, mas na perspectiva de levantar a superdotação, no sentido de que a pessoa tem um olhar mais direcional para uma área da ciência, no caso a matemática. Então, o aspecto autista, né, ele tem várias ramificações, e dentro dele tem a síndrome de Asperger. É um dos segmentos que a gente pode levantar em relação ao filme. É muito importante para nós termos esse olhar. Então, quando se for fazer uma análise, a gente tem que observar como é que era o comportamento dele. Era antissocial, ele não tinha muita relação com as pessoas, ele preferia pegar a distância das pessoas. Esse trato não é apenas isso, também tem a questão da diversidade, da antropologia, da sociologia envolvida no filme. Esses aspectos, não somente da história que a gente tem da educação, nós temos esses segmentos que a gente pode observar no filme e trazer num aspecto mais analítico de resumo, né? A superdotação de matemática, ela está enquadrada no aspecto autista, com a síndrome de Asperger, mas também a gente observa questões de relações sociais, onde há uma dificuldade de ter relações, de observar as pessoas e até mesmo ter um trato de fala, de comunicação. O filme ele não revela muito da questão da infância, ele fala mais no aspecto procedimental. E aí a gente tem essa condição de observar isso com um olhar mais analítico. Então quero deixar aqui para vocês esse aspecto do que é um resumo, como fazer um resumo, seguindo essa perspectiva, né? Não somente esse filme, mas todos os outros, sempre seguir essa ordem. O aspecto descritivo do filme, depois um olhar mais analítico que a gente tem que trazer para a nossa área do curso de pedagogia ou do curso em que esteja matriculado, e depois a gente faz esse direcionamento na perspectiva de focar, né, no aspecto procedimental. O que é um procedimento, como nós de repente podemos fazer uma atuação observando o comportamento do sujeito em si que a gente observou no aspecto do filme, mas para uma situação real que nós também podemos encontrar na área da educação onde nós estamos situados, tudo bem? Então eu quero agradecer vocês até esse momento. A ideia é que a gente possa fazer apenas análise e
fica aqui na contribuição de como fazer um resumo de um filme seguindo essas perspectivas. Um abraço e até mais para vocês. Tchau, tchau.